Tem situações na nossa vida, gente, que não é para o nosso, mas veja bem, todos nós seres humanos trazemos essa marca. Infelizmente, trazemos essa tendência de olhar para uma circunstância difícil, olhar para uma adversidade, e cada um de nós temos, particularmente falando as nossas, cada um, que não é para o nosso fim. Só que o ser humano, por carregar na sua humanidade, nós nascemos com essa marca, com essa tendência para ver tudo como mal, para como terrível. E eu estava caminhando aqui nesse momento do café e eu imaginava assim, até porque eu tinha preparado, mas o Espírito Santo me suscita só agora, me suscitou na hora do café. César, tem gente que possa estar perguntando, mas e o momento de morte? E o momento terrível quando eu perco uma pessoa? É uma dor? Assim, dá um sentido. Tem jeito, gente. Tem jeito. É claro que, presta bem atenção, a situação, ela não vai deixar de existir na minha vida. Ela não vai deixar de existir. Mas ela vai deixar de definir como a dor dela a minha vida. Esse é o grande segredo. Então por isso que nós começamos com essa frase: tem sofrimento que não é para o meu fim, mas é para que eu glorifique a Deus por meio dele. Por exemplo, aquilo que nós vemos dos primeiros apóstolos, Paulo e os primeiros cristãos. Nós vimos ali na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículos 7 a 11, como eles sofriam, como eles eram bombardeados pelos reveses da vida, mas eles não foram dados. O sofrimento não proporcionou uma dor que definisse eles como pessoas imprestáveis. Não. E nós vamos conhecer o porquê. Eu quero falar para você agora, meu irmão, minha irmã, de um personagem da Bíblia, e daqui a pouquinho nós vamos pegar, tá? Eu quero falar para você de Neemias. Você já deve ter ouvido falar que na Bíblia, no livro do profeta Neemias. Então, quem era Neemias e qual era a sua função? Veja bem, Neemias era um líder do povo hebreu, do povo que Deus tinha escolhido. E o livro de Neemias, ele é uma narrativa por parte do profeta Neemias em um tempo em que, presta atenção aqui em mim, em que o povo estava convivendo com uma dor incurável. O povo de Deus estava passando por um momento de dor incomensurável, ou seja, não tinha nem como medir o tamanho da dor. Sofrimento terrível o povo estava passando. Só que um dos líderes do povo de Deus é o profeta Neemias. Só para você entender um pouco da parte teológica e teórica. Era um tempo em que o povo hebreu que vivia em Jerusalém. Jerusalém era a grande capital do povo judeu, o povo que Deus tinha escolhido para cuidar, para amar, para ser amado por ele. Porém, Jerusalém era sitiada, era ladeada por inúmeros povos pagãos. E os povos pagãos se incomodavam com que o povo hebreu, o povo de Deus, cultuavam adoração e louvor a Deus. Eles não queriam, eles se sentiam incomodados. Até que um dia eles se uniram, o povo pagão. Eles se uniram e tomaram a seguinte decisão: vamos acabar com esse povo. Vamos destruir esse povo. Vamos acabar com a capital deles. Porque naquele tempo, gente, o povo sem
uma terra, um povo sem um local. Era um povo totalmente devastado. Então, os povos inimigos tomaram a decisão: vamos destruir Jerusalém. Vamos acabar, derrubar os muros, destruir as casas, os templos, vamos acabar com eles e vamos trazê-los presos para a Babilônia. Babilônia era tida na época como o quê? A cidade mais pagã do mundo, da face da terra. Babilônia, o pecado era algo lícito. Nossa, gente, eu estou falando aqui para vocês isso, mas parece que nós estamos babilônico hoje. Não é verdade? Tudo aquilo que é errado, parece que aí fora está certo. Tudo aquilo que é de cunho pecaminoso é algo valorizado, é algo evidenciado. Babilônia era a capital do pecado daquele tempo. Exatamente. Eu tinha esquecido. O Espírito Santo usou do Murilo. Como está caminhada lá. Uma passeata, caminhada, não sei como eles estão chamando, para o Exu. Anticristão. E não só isso, gente, mas quantas barbaridades, como eu já falei. E o mais difícil de tudo isso, sabe o que é? É que os sistemas neopolíticos, neossociais, querem o quê? Que aquilo que é errado se torne certo. A pessoa pode escolher o gênero dela, sexual, pode ficar, enfim, né? Pessoas do mesmo sexo podem se unir. Libera a droga, o aborto. Você escolhe do jeito que você quer viver. Você pode soltar bomba na escola, sabe? Aquilo que é errado, gente. Babilônia vivia assim. O castigo que os povos pagãos queriam aplicar no povo de Deus era esse: fazer com que o povo vivesse no meio do pecado, no meio da iniquidade, no meio da devastança, no meio das barbaridades. Essa era a maior dor que aquele povo estava experimentando, além de ter a cidade deles totalmente devastada. Porém, gente, chegou o momento depois de 70 anos, presta atenção aqui em mim, depois de 70 anos aprisionados, escravizados na Babilônia, os pagãos que já tinham destruído Jerusalém até conseguiram a libertação, mas o sofrimento não tinha acabado, porque Jerusalém estava totalmente destruída. O que aconteceu? Em um momento de colapso, os pagãos aceitaram libertar o povo judeu. 70 anos eles viveram na Babilônia. Vamos deixá-los ir embora. Você acha que eles ficaram felizes, o povo de Deus? Parcialmente sim. Estamos sendo livres, libertos. Quantos que morreram ali na Babilônia, que já eram de idade? Quantas crianças que nasceram ali e que aí, estamos falando de 70 anos, gente, e depois já eram pessoas adultas. Foram embora felizes? Parcialmente. Mas parcialmente não. Por quê? Agora eu quero pedir com que você pegue comigo o livro de Neemias, tá? Para ficar um pouquinho mais rápido. A Bíblia não tem número de página, tá? Mas eu vou falar para te ajudar. Na Bíblia da tradução Ave Maria é a página 503. Página 503. E na pastoral, Val? A sua não é pastoral, né? Se tiver alguém que achou na Bíblia pastoral, fala a página para nós aí. Então, livro de Neemias é o capítulo 1, tá? Logo no capítulo 1. Neemias 1.
Na página da Bíblia Ave Maria 503. Tá. Acharam aí, gente, quem está com a Bíblia? Ajuda ali, Val. Na Pastoral Neemias, que página? 508. Na Bíblia Pastoral, página número 508. Na tradução da Bíblia Ave Maria, página 503. Agora todos, prestem atenção aqui. Tá? Enquanto tá achando ali. Ó, quem não tá com a Bíblia, presta atenção, ó. Ó, nós vamos fazer um roteiro bíblico agora para aprender a dar um sentido para o sofrimento, tá? Aqui, versículo 3. Versículo 3. Aqueles que escaparam do cativeiro, ali, aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, aqueles que escaparam do cativeiro, disseram para Neemias o quê? Estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Olha como estava o povo de Deus. Atenção, olha aqui em mim. Olha aqui para mim. Quantas vezes você também se sente assim? Olha como o povo está em uma miséria e em uma humilhação. Quantas vezes nós nos sentimos assim, gente? O tamanho do sofrimento. Experimentarmos numa situação de miséria. Não, atenção, não se diz respeito apenas à falta do bem material, à falta do alimento comestível, não, mas nos sentirmos em uma completa miséria, como estava o povo hebreu, significa um sofrimento enorme por dentro. Neemias deixou claro. Aqueles que vieram então da Babilônia, aqueles que conseguiram escapar, vieram até mim. E me disseram: nós estamos numa miséria e numa humilhação prostrante em nossa vida. Por quê? Aí eles explicam por quê. Os muros e a cidade de Jerusalém está totalmente devastada. Imagine você, pelo amor de Deus, vai acontecer com Jesus, mas chegar lá na tua casa, ela está em pó. Tudo acabado lá. O povo de Deus estava assim. Chegaram nas casas dele, tudo destruído, tudo aberto, à mercê do inimigo. Olha, agora nós vamos começar então a trilhar um caminho de quem sabe dar um sentido. Neemias, versículo 4, acompanhe comigo o versículo 4. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar. Neemias, olha o que ele fez. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar. Quem daqui já chorou no momento de sofrimento? Levanta a mão, diga eu. Nossa, quem já chorou na hora do sofrimento? Diga eu. Eu também. Ó, Neemias também chorou. Diga para quem está do seu lado: fica tranquilo, meu irmão. Até Neemias também chorou. Neemias também chorou. Mas olha o que ele fez depois de chorar. Ó. Fiquei vários dias desconsolado. Olha o que ele fez depois. O que ele fez? O que está na Bíblia? Deus do céu. Amém? Amém? Olha o que ele fez. Se sentiu totalmente desconsolado. Sabe o que significa sentir-se desconsolado? Não ter sentido a vida mais. Uma pessoa que se sente, gente, desconsolada, se equivale a uma pessoa que nada na vida, a vida não tem mais sentido para ela. Por quê? Porque o sofrimento está tão grande, porque a dor está tão terrível, que a vida não tem mais sentido para essa pessoa. Neemias estava assim. Pergunta para quem está perto de você: você já se sentiu algum momento da sua vida assim? Sim ou não? Você já se sentiu? Já,
Pergunta para mim, e você já se sentiu faceiro? Você já? Ó, assim, ó. Não entendi, não tem nem como contar. Eu tinha ouvido, eu ia falar algo aqui, eu achei que a dona Cida tivesse falado, a gente não tem nem vontade de levantar da cama. Não tem nem como querer encarar a vida. Por quê? Tamanho é o desconsolo que há. Mas o que Neemias fez? Um buraco para se jogar dentro e levantou uma plaquinha assim: o primeiro que passar, joga a terra para tampar o buraco. Sim ou não? Sim ou não? Não, ah tá, então já sei. Então, Neemias fez assim, ó. Desconsolado, o que ele fez? Ele foi para o boteco mais próximo da cara dele e falou: dá uma cachaça de 18 litros aí que eu vou com a minha vida hoje. Sim ou não? Ah, então acho que ele fez, ele falou: o quê? Vou pegar minha Lamborghini e vou sair, que nem o Murilo tem lá na garagem da casa dele. Que nem que vocês passarem lá, vocês vão ver lá na casa do Murilo. Pegou a Lamborghini dele e falou: quer saber do... A vida não tem mais sentido pra mim. Vou dar 80 por hora na pista e vou... Foi isso que ele fez, sim ou não? Ah, então ele pegou uma cordinha, pendurou lá e falou: quer saber de uma coisa? Sim ou não? O que ele fez então? Ele se colocou na presença de Deus, gente. Nós não começamos essa pregação falando que tem sofrimento que não é para o fim. Ó, o sofrimento de Neemias e do povo já tinha durado quanto tempo? Quantos anos? 70 dias, sim ou não? Ah, 70 semanas, passa logo, sim ou não? 70 meses então, sim ou não? Fala para quem está do seu lado: 70 anos, meu irmão. Bem forte agora, fala assim: você aguentaria? Fala, você aguentaria? 70 anos, um sofrimento, você aguentaria? Sim ou não? Você aguentaria, sim ou não? Nós não aguenta, gente. Só que Neemias nos ensina diante do sofrimento. Ó, você conhece aquela passagem? Infelizmente é só essa quebrada. Vai ter que aguentar um sofrimento, do calor. 70 minutinhos só. 70. Aê, uma salva de palmas, gente. É isso. Aguentaram 70 anos. Vamos aguentar aí, ó. 70 meses. Misericórdia. Faz assim. Deus nos livre. Deus nos livre. Faz, Deus nos livre. Ô, gente, mas tem coisa que não tem como Deus nos livrar. Faz parte da existência humana. Tem situações que não tem como evitar, faz parte da espécie humana, nós estamos aqui no mundo. Belisca você está sentindo, sim ou não? Não vai ter situação que vai te pegar, não tem como. Amados e amadas, nós temos uma narrativa em um dos evangelhos, em que um homem, pai, leva um filho seu que estava sofrendo, que estava num sofrimento tão enorme, ele estava querendo se matar todo dia. Agora você, atenção aqui em mim, atenção, imagine o sofrimento desse pai, sobretudo quem é pai, quem é mãe também. Imagine o teu filho querer se matar todo dia. O mal estava tendo influência na vida daquele menino. E o pai então levou para os discípulos de Jesus. Os discípulos não resolveram. Aí chegou Jesus e ele falou: mestre, esse meu filho, ora ele se joga na água, ora ele se joga no fogo para se matar todo dia. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o tipo de mal que está acometendo a vida dele. O senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, se eu posso. Aí Jesus fala: tudo é possível para aquele que crê.
Então Jesus diz, resolve o problema do pai, liberta o mal que havia naquele menino. E os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o mal? Ou seja, atenção, fazer com que a dor não defina a vida desse menino e desse pai. Aí Jesus responde: tem certos tipos de demônio, ou seja, tem certos males em nossa vida que só é expulso, que só vai deixar de ter influência na vida por meio do jejum e da oração. E o que é jejum, César? É você, gente, é você oferecer a renúncia de uma das 3 refeições, ou café, ou almoço, ou a janta. Ô César, passar fome? Não é passar fome. É você colocar algo pequeno, algo leve no lugar de uma dessas 3 refeições, mas com propósito com Deus. Senhor, eu quero oferecer esse jejum unindo-me ao santo sacrifício da cruz por tal motivo. Aí você apresenta para ele o motivo. Neemias foi fazer isso. Neemias foi lá diante de Deus e ofereceu a Deus um jejum. Por que o jejum, gente? Porque no Antigo Testamento, o que mais o ser humano queria era o alimento. Até hoje nós sabemos, o Oriente Médio é uma terra escassa de chuva, de plantação. E se não tem plantação, não tem como criar animais. E naquele tempo lá, a alimentação se resumia no quê? No animal e no vegetal. Então, se a terra não produz, não tem animal, não tem vegetal. Então, o povo corria atrás do animal e do vegetal. E quando o povo tinha acesso de uma forma abundante, a prática de renunciar a esses alimentos. Eu até tenho, Senhor, mas eu não vou me alimentar. Por quê? Porque eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor é mais importante para mim do que o alimento. Então, quando você oferece um jejum, a igreja convida-nos, a jejuar, qualquer dia vale, exceto domingo. Domingo não. Domingo nunca é jejum, não pode jejuar aos domingos. A igreja nos ensina. A igreja ensina sobretudo na sexta-feira. Por quê? Porque a sexta-feira foi o dia da paixão, da morte de Jesus na cruz. Então, gente, quando você oferece um jejum, ou seja, você renuncia a alguma dessas 3 refeições e coloca um lanchinho no lugar, uma fruta, algo para que o teu organismo não te leve a passar mal, você está dizendo para Deus o quê? O Senhor é muito mais importante para mim do que a minha própria vida. Por que do que a minha própria vida? Se você não se alimentar, a sua vida vai se definhar. Então, naquele dia, você vai oferecer: Senhor, eu quero oferecer esse jejum para que eu me fortaleça melhor para enfrentar o sofrimento da minha vida, para que o Senhor expulse esse mal que está na minha casa, para que o Senhor abra aquelas portas daquele trabalho, enfim, para que o Senhor liberte o meu filho das drogas, para que o Senhor liberte o meu marido do álcool. Gente, o jejum é uma arma profundamente poderosa. Neemias foi jejuar. E foi fazer o que também, além do jejum? Ele foi? Então, qual foi os 2 passos que Neemias deu para começar a dar um sentido para o sofrimento? Qual foi? Gente, e sobre oração, eu acredito que eu não preciso falar muita coisa, Todos nós sabemos. Então, atenção, diante do sofrimento, Neemias começa a dar um sentido para ele. Depois disso, olha o que o povo fez. Agora vira a página, capítulo 2, versículo 17. Aí mesmo, fica aberto aí Neemias, que nós vamos até o capítulo 6, tá? Nós vamos correr um projeto de como sentido ao nosso sofrimento. Neemias 2, 17 e 18. Disse-lhes então, Neemias dizendo para o povo, olha o que ele disse para o povo: vede a miséria em que estamos,
Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Neemias falou para... atenção! Como que Neemias começou a falar com eles? Deus vai estralar o dedo, atenção! Deus vai estralar o dedo lá no céu, vai ser assim. As casas vão se levantar. Os muros da cidade vão se levantar sozinhos. É assim que Neemias fez, sim ou não? Ele mostrou o sofrimento. Ou seja, é preciso encarar o sofrimento. Olha o que ele falou. Gente, vede a miséria em que estamos. Olha que cara, gente boa. O povo estava experimentando uma dor terrível. O povo estava experimentando uma miséria terrível. Era preciso o que ali? Alguém chegar e falar, viu? Não dá nada isso aí. Toma uma branquinha que não dá nada. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer casinha de tábua. Isso aqui não foi nada. Foi um furacãozinho só aqui. Vá. Não liga pra... Foi isso que Jeremias falou, sim ou não? Jeremias falou para eles aqui. Eu quero falar para você, olha aqui para mim. Neemias falou assim para eles: olha a miséria que nós estamos. Gente, para que nós possamos dar um sentido para o sofrimento, nós precisamos tomar conhecimento dele. Aquilo que fez na pregação passada, eu falei daquela mulher prostituta. Ela aceitou o sofrimento. Nós precisamos encará-lo. Você não pode tentar se equivar. Você não pode tentar repudiar o sofrimento da tua vida. Sabe por quê? Porque senão ele vai ficar atazanando você para o resto da tua vida. É preciso que você tenha coragem de olhar para ele. É preciso que você tenha coragem de medir o diâmetro dele, a complexidade dele, para que você, então, inspirado por Deus, como nós vamos ver em Neemias, projete um plano bem estruturado para vencer aquele sofrimento. Olha o que Neemias, então, agora vai falar para eles. Vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastadas, suas portas consumidas pelo fogo. Agora, vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhe em seguida como a mão de meu Deus havia protegido, e narrei-lhe tudo o que me tinha dito o rei. Atenção! Gritaram todos. O que eles gritaram? Vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nessa obra. Não adianta fazer que nem... atenção. Eu quando era criança eu gostava... Eu acredito que tem alguns aqui que não vão lembrar. Eu gostava de assistir o Snoopy. Olha lá, os que tem perto dos 50 lá. O Snoopy mal. Vai falar que você não lembra. Lembra sim. É sim. O amiguinho do Snoopy subia na casinha de cachorro e ficava chorando. Não. Quantas vezes você fez assim que nem um amiguinho do Snoopy? Quantas vezes você estava assim, prostrado, desconsolado por conta da dor e do sofrimento, por conta da dor que o sofrimento está causando na tua vida? Mas o que Neemias fez? Primeiro, jejuou e orou a Deus. E depois o que ele fez? Foi lá para o povo e tentou encobertar o sofrimento? Não. Versículo 17, capítulo 2, ele fala: gente, olha a humilhação, olha a miséria que nós estamos. Jerusalém está devastada, os muros estão derrubados. Porém, vamos e reconstruamos Jerusalém.
Vamos colocar mãos à obra, vamos nos levantar, não vamos ficar prostrados nesse sofrimento não, vamos dar um sentido para ele. E o que o povo fez? Versículo 18: todos bradaram em alta voz, amém. É isso que nós vamos fazer. Se encheram de coragem para lutar, se encheram de coragem para fazer a parte deles. E você tem feito a sua parte, meu irmão? Quando o sofrimento tem batido na tua vida, tem chegado para te desconsolar, não pode ficar parado, não pode deixar de viver. Lembra o que José fez lá na prisão no Egito? Ele ficou lá que nem um amiguinho do Snoopy, chorando e lamentando a vida? Não, ele continuou a vida dele, fazendo o quê? Desenvolvendo os dons maravilhosos que Deus tinha dado para ele. A situação de adversidade na sua fim, a situação que está gerando dor na tua vida, não é o fim, não pode ser o ponto final, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque Deus te criou para vencer, porque Deus te criou para transcender diante do sofrimento. Olha, o povo se encheu de coragem. Dá um sorriso assim comigo, assim, ó. Vai. Olha para quem está do seu lado com esse sorriso e fala: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Vamos! Vamos! Você entendeu que coisa linda que aconteceu com eles? Você entendeu? Ô gente, só que dar sentido a um sofrimento, significa lutar. Olha o que aconteceu com o povo, porque não é fácil. Diga comigo assim: não é fácil vencer um sofrimento. Agora faz um semblante assim, ó. Diga para quem está perto de você: não é fácil, meu irmão. Faz assim, ó. Não é fácil, hein? Agora ânimo, fala: mas tem jeito. Vai comigo no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 33. Capítulo 3, versículo 33. Aí mesmo, tá? Vira a página só. Neemias 3, 33. Atenção, olha lá. Grande foi a raiva de Sanabalate. Sanabalate era um dos reis de um dos povos inimigos. Nós vamos continuar lendo, você vai entender, ó. Grande, quando o povo hebreu saiu, tudo bem. Depois aconteceu o que, olha lá? Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Neemias falando. Então o povo já está na situação de estar superando o sofrimento, dando um sentido para o sofrimento. Mas, o inimigo, grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera escarneceu dos judeus e disse diante dos seus irmãos e do exército da Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura, olha o que ele falou, porventura, falando para os seus parceiros: porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Ou seja, eles vão ter, eles estão fazendo, eles vão se reconstruir. Olha lá, tirarão por acaso pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava ao seu lado, Tobias era um dos povos inimigos que estava do lado de Sanabalate, disse também: deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair sua muralha de pedra. Olha, gente, que coisa terrível. Olha que coisa terrível. 4, aí Neemias 4, versículo 1. Dá só um pulinho aí de alguns versículos. Olha o que ele fala: quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam
que prosseguimos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer. Fendas é o buraco, né? A ruína. Começaram a desaparecer. Ficaram de que jeito? Enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Olhem aqui para mim. Então significa que apenas não bastou para eles que estavam, Jerusalém, a nossa cidade devastada, bem-vinda, Mãe, ó céu, ó terra, ó mar, eu quero morrer, não deu mais nada, não deu mais nada, ai que dor aqui dentro, meu filho, não aguento mais a vida. Aí chega o cara lá e fala, gente, tá bom, nós estamos na miséria, nós estamos na humilhação, nós estamos aqui, desconsolado, a vida não tem mais sentido, mas vamos dar um sentido para a nossa vida, sim ou não? Não, a princípio, claro sim. A princípio eles... Mas como, rapaz, você está doido? Como é que vai dar sentido para a vida? Olha como é que está a nossa vida. Olha, minha alma tem um buraco aqui, meu coração dói, não dá para dar, como é que vai dar sentido? Está tudo destruído aqui. Onde é que... Aí Neemias falou para eles, vamos começar a reconstruir. Coragem, gente. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus está conosco. Eu orei e Deus falou no meu coração, vai, fala para o povo como continuar vivendo em meio ao sofrimento, porque a dor do sofrimento. Aí que foi a reação do povo? Vamos! Ai, que Senhor, o povo do Senhor lá no Antigo Testamento, nossa, na hora, quando Neemias falou, vamos começar a dar um sentido para a vida, levantaram, então vamos reconstruir. Mas esse povo aqui, Senhor, o que é? Eu vou insinuar que eu sou Neemias. Vamos ver. Ô, gente, vamos lá, vamos dar um sentido pro nosso sofrimento, não vamos ficar convivendo com a dor, não. Vamos lá, vamos. Só o Murilo e a esposa que vai, o resto não vai, Senhor. O resto quer viver na dor. Vamos, gente, vamos dar um sentido pro nosso sofrimento? Vamos ou não vamos? Parece que tem uma meia dúzia que vai, Senhor. Uma meia dúzia de gato pingado que vai. Ô, gente, só que quando eles começaram a dar um sentido para o sofrimento, o que aconteceu? O sofrimento, a dor começou a acabar, sim ou não? Começou a aumentar. Porque o inimigo falou o quê? Irmã, sério agora. Cuidado. O inimigo, falando o demônio, ele procura nos atacar para querer acabar com nossa fé. Principalmente quando ele tenta semear no nosso coração. Tá vendo? Não é você que vai para a igreja? Tá vendo? Não é você que lê a Bíblia? Não é você que ora? Não é você que ajuda as pessoas? Aí, aí o que está acontecendo com você, quanto mais você está rezando, mais o bravo tá... É mentira esse ditado, viu, gente? Quanto mais nós reza, a situação é afastada. Mas estava acontecendo isso com o povo. Eles estavam fazendo a parte deles, dando um sentido para o sofrimento, mas o inimigo veio atrás e falou, vamos destruir. Aliás, uma raposa vai destruir. Vamos sortar. Eu acho que eles pensaram assim, eu acho que eles cavavam raposa na Babilônia. Vamos pegar todas as raposas daqui e vamos sortar elas lá para elas cavar o chão, para elas derrubar tudo que eles estão construindo. Imagine como ficou o povo, gente. Como que você iria se nesse momento? O que você iria fazer? Você estaria destruído, o povo também. Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Olha o que o povo fez. O que o povo fez? Fizemos oração
ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e uma guarda de noite para nos proteger contra eles. Vai comigo no versículo 8, 4, 8 mesmo, aí no capítulo 4. Tendo terminado a inspeção, Neemias falando, tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. O que Neemias falou para eles? Não tenhais medo deles, disse-lhes eu, lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível, combatei por vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Versículo 9. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. O que eles fizeram? Ficaram chorando? Você tem que conviver com pessoas de Deus, meu irmão. Uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a caminhar, uma das coisas que eu mais me apeguei quando eu comecei a caminhar foi essa. Eu coloquei na balança assim, puxa vida, sem Deus, na bebida, na bebedeira, na gandaia, vivendo no pecado, vamos pôr assim. Sem Deus, naquela hora que você está no pecado, é gostoso, parece que é gostoso. Só que depois, o buraco fica mais fundo, fica um vazio enorme na alma. A tristeza, a dor toma conta. E aí, quando vem uma situação, por menor que seja, gente, causa uma grande devastação na nossa alma, no nosso coração. E quando eu estava com Deus já, eu também convivia com os secretários do demônio, os seus secretários, e falava para mim, para com isso, certo, vai ter festa, para com isso, a vida é curta, hein? Se você não aproveitar a água, hein? Aproveita a vida. E eu pensava assim, acho que é mesmo, acho que eu vou aproveitar a vida, né? Deixa eu viver com Deus quando eu estiver no céu. Mas aí o Espírito Santo coração. E quando você estiver convivendo com a dor, não, nem tanto grande, como uma situação pequenininha. Aqui pra mim, uma situação pequenininha assim, causava uma dor imensa em mim. Eu era a pessoa mais triste da face da terra. Agora, com Deus, gente, uma situação grandona desse tamanho assim, do chão até aqui, quase que não causava nada em mim. Era o que Neemias falou pro povo. Quando o inimigo começou a perseguir de novo, a querer derrubar a vitória que eles estavam construindo, o inimigo estava voltando para derrubar, para causar ainda mais ruína na vida deles. Neemias, que era um homem de Deus, levantou-se e disse a eles, não tenha medo do inimigo. Eles vão vir, mas eles vão ser aniquilados. Por quê? Porque agora nós estamos em oração. Atenção, nós estamos em oração. Meu irmão, minha irmã, ninguém consegue dar um sentido para o sofrimento se não estiver em oração. Ninguém consegue experimentar ânimo, ninguém consegue experimentar força, ninguém consegue sentir-se capacitado para dar um sentido para o sofrimento se não estiver em oração. Pergunta para quem está do seu lado: você é uma mulher de oração? Você é um homem de oração? Você é um homem de oração? Meu irmão, minha irmã, você entendeu? Quando o inimigo veio para querer devastar, o que eles fizeram? Versículo 3: começamos a fazer oração e pedir para Deus: Senhor, não nos deixa ser vencidos pelo desânimo. E
Neemias, no versículo 10, termina dizendo esse discurso: todos nós voltamos para o nosso trabalho, cada um no seu. Foram viver, foram fazer a parte deles, foram dar o sentido para o sofrimento. Por quê? Ó, presta bem atenção aqui. Victor Frank, ele fala aí no livro, eu achei espetacular. Fala assim, ó, dentro daquela tese que ele desenvolveu, segundo conceito, como dar um sentido para o sofrimento, quando ele fala, mais ou menos, não vou pegar, mas eu li aqui, ele fala, o ser humano é capaz de mudar o mundo, se possível, mas o ser humano é capaz de mudar a si mesmo quando necessário. Então, veja bem, primeiro de tudo, o Victor Frank, quando ele chegou ali, ele tinha todo dia, ele cultivava no coração e na alma dele: eu preciso um dia sair daqui para formar minha família. Porque, gente, ele tinha certeza, ele conta no livro que ele tinha certeza que a esposa dele não iria sobreviver. Ele tinha certeza, tá? Porque 10% só sobreviveu, 90% foi devastado. Ele sabia que a esposa, que chamava Tiffy, também esse nome, né? Glória a Deus, que a esposa não iria sobreviver. Então ele já projetava, ele tinha 25 anos, ele projetava: eu preciso desenvolver a tese minha, eu preciso ajudar muitas pessoas, eu quero ter filhos. Ele tinha o sonho de ter filhos. Eu quero ter uma nova esposa, eu quero voltar a tomar um café saboroso nos bares. A Viena, né, capital da Áustria, Viena, ela é conhecida como os bares que servem café. Eu gostaria de ir lá porque eu amo essa refeição, o café à tarde, o bolo de cenoura, o bolo de arroz que a minha querida esposa faz, o bolo de chocolate e de fubá que a dona Carmelita faz, o bolo de cenoura que a Vani faz. Ó, já tô jogando, né, irmã? Aquele bolo recheado formigueiro que a Marlene e a Sueli faz. Ah, eu amo. Café, ainda mais nesse tempinho de frio. Misericórdia. Então, Victor Frank queria. Ele almejava isso. Atenção aqui em mim. Aqui está o pulo do gato. Então pera lá. Se eu quero, eu preciso dar um sentido no sofrimento que eu estou vivendo hoje para chegar lá. Porque se eu não der um sentido nesse sofrimento que eu estou vivendo aqui, eu não vou chegar lá. Então, ele projetou um objetivo. É o que eu quero convidar você, meu irmão, a fazer. Você tem filhos, você quer família, você tem uma vida pela frente. Deus ainda tem propósitos maravilhosos para você. Muitos de nós aqui temos sonhos no coração, ideais para chegar, e vale a pena você dar um sentido no seu sofrimento hoje, porque o sofrimento você não chega lá no seu objetivo, sua meta. Imagine um competidor, ele treinou o ano inteiro, para quê? Para subir no pódio, e de repente ele vê que 100 pessoas estão na frente dele na corrida. Se ele parar, o sonho dele acabou. Então ele tem que dar um sentido para o sofrimento dele, para continuar buscando subir no pódio. Que é o quê? Se esforçar ainda mais. Pegar uma água de quem está do lado. Senhor, ajuda-me nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. Gente, e aí, o pior de tudo, qual foi a postura do povo de Neemias? Continuou a vida deles, continuou com aquilo que eles tinham. Tiraram de você, meu irmão, minha irmã, uma porta, fecharam uma porta para a tua vida. Continue a trabalhar para que abra-se uma porta melhor. O inimigo, gente, então identificou que era Neemias que estava por Deus para sustentar o povo. Vai comigo agora
no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Neemias 6, versículo 5. Neemias 6, 5. O inimigo tentou causar confusão no coração de Neemias. Por quê? Porque viu que era Neemias que estava sendo o instrumento de Deus. Vou ler. Pela quinta vez. Pela quinta. Perdi aqui. Achei. Pela quinta vez. Quem? Sanabalate. Quem é Sanabalate? Um dos líderes do povo inimigo que tinha destruído Jerusalém. Pela quinta vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por meio de um servo seu, que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito: foi divulgado entre as gentes, e Gósen afirma que se tu reconstrói a muralha, é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta. E pelo que se diz, deseja tornar-te o rei deles. E terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que enviaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho, e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Você entendeu? O inimigo veio para fazer uma calúnia na vida de Neemias. O inimigo disse o quê? Por meio de uma carta levada por um servo do rei Sanabalate: ó, vocês estão reconstruindo Jerusalém porque vocês querem causar uma grande revolta. Vocês vão realizar um motim. Vocês são esquerda. Vocês vão realizar uma confusão no meio do povo para derrubar o rei de Jerusalém. E Neemias falou o quê? Eu não estou vivendo isso. É mentiras suas. E quando Neemias então percebeu que o inimigo estava tentando ludibriar a ele, causar confusão para destruir ele, o que ele fez? Oh meu Deus, venha em meu socorro. Ele continuou dando um sentido para a situação. Gente, e não foi a primeira vez que o inimigo tentou derrubar ele, tentou usar do sofrimento para destruir ele. Sanabalate, pela quinta vez, e Neemias ficou firme, Neemias continuou perseverante, Neemias não desistiu dos propósitos que Deus tinha para ele, por isso ele venceu. Eu falei para você, meu irmão, minha irmã, aqui no início, que Paulo e os primeiros cristãos em Coríntios. Vamos pegar de novo, vamos voltar lá em Coríntios agora. Volta lá comigo em segunda carta de Coríntios. Tá longe agora, hein? Vou falar a página. Quem achou na tradução? Na Ave Maria 1484. Tradução da Ave Maria, página 1484. Na tradução da Pastoral, achou, Bruno? Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1409. Segunda carta de Coríntios, né, Bruno? 1409, quem tem a tradução pastoral. 1484. Ó, olha, lembra lá na outra pregação que nós pegamos? As realidades que Paulo e os primeiros apóstolos estavam vivendo de dor, de sofrimento.
Sabe por quê? Eles conseguiam dar um sentido para o sofrimento deles? Olha lá, versículo 16, acompanha comigo, ó. É por isso que nós não desfalecemos. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só um instantezinho, segura a Bíblia aí. O que Paulo está querendo dizer aqui e os primeiros apóstolos? Sabe por que a dor não causa sofrimento em nós? Sabe por que as situações de adversidade não nos derrubam? Sabe por que as situações de dor não causam morte em nós? Olha lá, é por isso que nós não desfaleçamos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior. Olha o motivo aqui, ó. O nosso interior renova-se de dia para dia. O que ele estava querendo dizer? O nosso interior se renova de dia para dia. Isto é, todos os dias da vida deles, todos os dias da vida deles, eles se colocavam na presença de Deus por meio da oração. É por meio da oração que você vai conseguir viver com a tribulação, com a adversidade, com as contrariedades. Mesmo elas não vão te derrubar, elas não vão atazanar a sua vida, elas não vão causar dor, elas não vão te destruir. Você sim vai ter sofrimento na tua vida, mas se você conseguir aplicar o sentido, ou seja, extrair um bem dele, se projetar como uma pessoa melhor através dele, por meio da oração, meu irmão, você vai vencer, minha irmã, você vai conseguir triunfar. Você vai subsistir a esse sofrimento, você vai conseguir subsistir, você vai conseguir vencer, porque Deus vai te sustentar, porque Deus vai te socorrer, porque Deus vai te dar força, porque Deus vai caminhar com você. Amém? Para terminar, pega comigo o Evangelho de João, capítulo 3. Para terminar, pega comigo. João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Aguenta a mão aí, meu irmão, minha irmã, já estamos terminando. João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 3. João 11, versículo 3. Antes de pegar, olhem aqui para mim um instantezinho. Essa é a narrativa da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, tá? Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Eram 3 irmãos que Jesus amava muito. Lázaro contraiu uma doença e morreu. Ó, atenção, mas nem a morte foi o fim. Marta e Maria estavam convivendo com a dor, aliás, com a terrível dor da morte do seu irmão. Olha o que elas fizeram. Versículo 3. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas será glorificado o Filho de Deus. Você lembra que eu, em nome de Jesus, comecei esse tema pregando isso? Tem situação de dor na nossa vida que não é para nos derrotar. Tem sofrimento na tua vida, meu irmão, que não é para acabar com você, pelo contrário. Olha o que Jesus fala. Marta e Maria, que estavam de luto, pediram oração. Pediram para outras pessoas que também eram. Vão até Jesus e diga para ele
que Lázaro está enfermo. Estão sofrendo demais com isso. Quando chegam e falam para Jesus: ó, Senhor, Lázaro morreu. O que Jesus fala para eles? Não, minto, desculpa. Eles falam para Jesus: Senhor, Lázaro caiu enfermo. Tá ruim, tá mal demais. Tá um sofrimento enorme lá. Jesus responde para eles: esse tipo de enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Como que nós glorificamos a Deus no sofrimento, gente? Quando nós extraímos um bem desse sofrimento. Quando nós utilizamos o sofrimento como uma ocasião para nos melhorarmos. Quando nós conseguimos dar um sentido para aquele sofrimento. Quando nós continuamos a nossa vida na certeza de que Deus vai nos dar força para superar essa dor, esse sofrimento. Meu irmão, minha irmã, foi isso que Jesus disse para aqueles homens. É preciso dar um sentido. Então, quantas vezes na tua vida que o sofrimento vai chegar, que a dor vai chegar, que a dor vai chegar, mas essa dor não é para acabar com você, não é para destruir você, mas é para que você utilize desse momento, dessa situação, para glorificar a Deus. Como glorificar a Deus? Olhar para o sofrimento e sorrir para Ele. Olhar para a dor e falar: tudo bem, você faz parte da minha vida, mas você não vai paralisar a minha vida. Eu vou continuar exalando a presença de Deus. Eu vou continuar sorrindo. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Você vai estar glorificando a Deus. Você vai estar exaltando a Deus com isso. Amém?